E aí galera, tudo bem com vocês? Como vocês puderam ver aí pelo título do vídeo, hoje eu vou estar falando sobre os livros extras que eu li no mês de setembro. Pois é, já estamos no mês de setembro, o mês número 9, né? Logo depois vai vir outubro, novembro e dezembro e já acabou 2025. Cara, esse ano tá passando muito rápido, tá? Mas sobre o vídeo, hoje então eu vou estar falando sobre os 8 livrinhos extras que eu li. Cara, eu tô muito feliz com essa quantidade de livros. 8 livros extras, né? Eu sempre falo aqui pra vocês, ou sempre falava aqui pra vocês, que a quantidade boa de livros extras pra mim ler no mês eram 8. E em setembro eu consegui bater essa meta, 8 livros de novo, tá? Então tô muito contente, muito feliz, porque esses 8 livros extras, mais os 2 da TBR e mais o 1 do Desencalhando Livros, a gente totaliza 11 livros finais, né? 11 livros totais lidos durante o mês de setembro. E cara, 11 livros é muito bom, tá? Eu tô conseguindo ler mais durante os dias agora. Meio que eu mudei minha rotina, fiz uma mudança, tô acordando cedo. Então eu consigo ler durante a manhã, leio um pouco durante a tarde, um pouco durante a noite, né? Tô dormindo cedo também. Isso tá fazendo muito bem pra minha cabeça, né? Tô fazendo uns serviços aqui em casa, então minha rotina tá muito boa. E com isso me ajuda a ter mais disposição para ler também, né? Eu tô tentando deixar o celular o máximo de tempo possível longe de mim e pegando mais livros para ler. E isso tá me ajudando bastante. Eu super indico vocês fazerem isso. Deixem o celular bem longe, escondam ele por aí e peguem um livro para ler que assim, ó, a vida decola, tá? Sinceramente. Ahn, Talvez esse seja um dos últimos vídeos nesse cenário, tá? Eu venho falando aqui pra vocês que esse daqui é um cenário temporário, esse daqui com a estante aqui atrás, com as luzinhas, tá? Mas futuramente eu vou comprar nichos novos e possivelmente uma estante, ou fazer uma estante nova do zero. Vai ser um trabalho um pouco complicado, mas eu vou tentar fazer, né? Pra pôr aqui. Porque como vocês viram no último vídeo que eu postei aqui no canal do Desapego do Desespero, eu me desfiz de muitos livros, né? Muitos livros que eu até talvez tenha um arrependimentozinho, talvez, tá? Eu me desfiz de muitos livros porque minhas estantes estavam pedindo arrego. Elas já estavam assim, ó. Em vez de elas estarem retas, elas estavam ficando tortas, assim, quase caindo, né? Então eu tive que me desfazer de muitos livros. E também para mim comprar, né? Comprar não. Para mim conseguir um dinheirinho a mais para comprar outras coisas, tá? Que inclusive essas coisas que eu estou comprando vão fazer parte do novo cenário. Vocês não estão vendo porque o cenário é praticamente ali, né? A minha cama tá aqui, dá pra ver aqui a cabeceira e os travesseiros. O cenário é do outro lado da cama, onde ficavam as estantes antes, tá? Eu não vou dar nenhum spoiler pra vocês, porque eu quero que seja uma coisa totalmente uau, que diferenciado esse cenário. Se a gente nunca gravou nesse tipo de cenário, tá? Então eu não vou dar spoiler pra vocês, mas possivelmente daqui a 2 ou 3 vídeos o cenário novo, né, já esteja sendo utilizado. Mas então bora falar sobre os 8 livrinhos que eu li aqui, porque foram 8, né? Foram bastante até. A quantidade boa pra mim, mas pra vocês vai ser bastante, porque vocês sabem que eu falo demais nos vídeos. Eu tô aqui com o meu roteiro em mãos, frente e verso, tá? Vou deixar ele aqui do meu ladinho pra caso eu me perder durante o falatório aqui dos livros. E bora pro vídeo, mas antes, como sempre, né, que é de lei aqui no canal, eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo, mas antes fiquem com a intro do canal. Estou de volta mais uma vez, e galera, como vocês puderam ver pelo comecinho do vídeo, hoje eu vou estar falando pra vocês sobre os 8 livros extras que eu li no mês de setembro, tá? Quase que eu disse outubro, mas ainda estamos em setembro, tá? Pelo menos vocês vão estar vendo esse vídeo no dia 30 de setembro, certinho, o último dia do mês. Eu li 8 livros e a gente vai ter diversos gêneros totalmente diferentes, tá? Eu dei uma variada bem boa nos gêneros. A gente vai ter, então, tô vendo pelo meu roteiro, a gente vai ter um livro de terror, a gente vai ter 2 livros de romance de época, um Agatha Christie, óbvio, né? Não podia faltar Agatha Christie aqui nesse canal. A gente vai ter um livro de Star Wars, a gente vai ter um livro de como é que é, um livro clássico em inglês, né, da Jane Austen. A gente vai ter terror de novo e depois a gente vai encerrar com fantasia. Eles estão em ordem cronológica, desde o primeiro extra que eu li até o último extra que eu terminei, que foi ontem, inclusive, tá? Então, esse último tá bem fresquinho na minha memória e esse último também eu deixei pro final, mas é um livro 5 estrelas. Pro vídeo não ficar muito longo, vocês sabem que eu falo demais até pelos cotovelos, né? Eu vou ser o mais breve possível falando sobre os livros aqui, né? Tentando dar o mínimo de spoiler que eu conseguir também. Então bora começar, porque pro vídeo não bater 40 minutos e eu não ter que me ferrar na hora da edição depois. Bom, então o primeiro livro que eu vou falar aqui pra vocês é um livro de uma autora nacional que eu comprei lá na livraria e cafeteria que eu trabalhava, tá?
O livro em questão é De Declarações às Rosas, da autora Camille N.P. Eu lembro que essa autora, ela lançou o livro lá na cafeteria e livraria que eu trabalhava. Eu tava no dia do lançamento, mas eu não peguei autógrafo e nem comprei o livro, porque tava muito caro na época de lançamento, né? Eu esperei umas semanas, alguns meses, na verdade, passar, comprei o livro e aproveitei que ela tava lá tomando um café e pedi o autógrafo dela. Ela tomou um susto quando eu pedi pra ela o autógrafo. Ela pensou, meu Deus, ela falou, meu Deus, eu não tava esperando por isso agora, não sei o quê. Ficou toda nervosa, coitada, mas me deu o autógrafo do livro e ele está aqui, ó. Falando que esperava que, né, que eu gostasse do livro, que me agradecia imensamente pelo interesse e apoio a autores e escritores nacionais, tá? De Declarações às Rosas é um livro de drama, tortura psicológica, um livro com 1 bilhão de gatilhos, muitos pesadíssimos, né? Muito pesadíssimos. Falei um pouco errado aqui pra vocês. Com muitos gatilhos pesadíssimos. Sério, eu recomendo uma sessão de terapia quando tu começa a ler esse livro, quando tu termina de ler esse livro. Não tô dizendo que seja ruim, tá? Bem pelo contrário, a nota que eu dei pra ele vocês vão ver no final, mas já deixando aqui de antemão, foi 4 estrelas. Aqui a gente vai acompanhar a personagem Cristal. A Cristal é uma menininha de 9 anos que ela adora fazer bonecos de pelúcia. Então ela pede ajuda da mãe dela e do pai dela, né, para fazer a montagem de bonequinhos de pelúcia, porque o sonho dela era ser tipo uma médica de brinquedos, alguma coisa assim, pelo que eu me lembre. Faz muito tempo que eu li, tá? Eu li tipo no início do mês. Então ela faz muitas pelúcias ali, né? Costura muitas pelúcias com a ajuda da mãe e o auxílio do pai. A Cristal, ela acaba, né, que quando o tempo passa e ela começa a estudar no ensino médio, tipo, bem, bastante tempo depois, ela acaba perdendo essa paixão, essa vontade de fazer bichinhos de pelúcia. Até que um dia ela encontra um boneco meio que feito, mas ele tá um pouquinho estragado que ela fez, e ela começa a refazer ele e moldar do jeito que ela imaginava que ela queria fazer quando ela era criança. Não sei se vocês entenderam, mas ela basicamente pega um boneco ali do zero e refaz ele para ficar como ela, criança, queria que ele ficasse. Parece uma coisa super tranquila, super infantil, super incrível de se fazer, né? Quando a Cristal tá fazendo. Só que ela não sabe, mas ela fez praticamente um pacto e ela amaldiçoou aquele boneco. Aquele boneco, então, chamado de Rossi, todas as noites se transforma em um humano, né? O boneco se transforma em uma criatura humanoide e começa a tentar namorar com a Cristal. Eu fiquei, tipo, assim, quando eu tava lendo. Eu lendo o livro, e aí na primeira cena é tipo assim: ah, então Rossi pegou e disse que queria namorar comigo e fazer obscenidades. Eu fiquei assim, chocado, né? Mas, então é sobre isso o livro, tá? Ele vai abordar esses temas super pesadíssimos mesmo. Eu ficava assim, ó, apavorado quando eu tava lendo o livro. Eu acho que a Camille abordou os temas do livro de uma maneira muito direta e muito crua também, porque o livro ele tem abuso, ele tem tortura, ele tem espancamento, suicídio, ele tem, cara, é sério, ele tem muitos gatilhos. Eu vou ler a página de gatilhos aqui pra vocês verem que, né, talvez esse aqui seja um dark romance. Eu não sei direito, porque eu nunca li dark romance, talvez esse seja o primeiro que eu tenha lido, né? Mas li sem saber. Aqui, ó, alerta de gatilho. Violência emocional, verbal, física, sexual, brutalidade, assassinato, depressão, tentativa de homicídio, perseguição, stalking e tortura. Ele tem simplesmente só 10 gatilhos, assim, bem básicos, bem leves, assim, né? Que todos os leitores conseguiriam ler. Brincadeira, vocês conseguiriam entender o quão pesado é esse livro aqui. A nota final que eu dou pra ele, como eu já tinha dito no início do vídeo, é 4 estrelas, porque eu gostei da premissa do livro, mas não foi em 5 estrelas porque eu achei ele muito pesado e algumas cenas um pouco desnecessárias demais. Agora é com muito pesar no coração que eu digo pra vocês que eu terminei de ler a tão famosa, né, e a tão amada por mim série de livros de Anne de Green Gables, da autora Lucy Maud Montgomery. Pra quem acompanha o canal desde o ano passado sabe que eu tô lendo essa série, né? Eu comecei Anne de Green Gables em março, logo depois de ter assistido a série pela primeira vez, porque eu queria saber como que a Anne, né, terminava com o Gilbert. Lá que a série ela teve um cancelamento abrupto do nada, tipo, da terceira temporada em diante foi cancelada, né, no caso da quarta. A partir da quarta temporada, no caso, eles cancelaram e não teve mais nada, e eu fiquei doido de vontade de saber o que ia acontecer com eles. Então eu comecei a ler os livros desde o primeiro e prometi pra mim mesmo que eu ia terminar a série de 13 livros. E assim eu fui indo. Em março eu li um, em maio eu li o segundo,
Em julho eu li o outro, e a cada um mês, né, praticamente com a pausa de um mês, eu lia a sequência. Chegou esse ano, né, esse mês de setembro, e eu tinha 2 livros ainda para ler. O Conto dos Blights, volume 1 e Conto dos Blights, volume 2. E eu pensei, cara, o Conto dos Blights, volume 1 é dessa grossura. Eu pensei que os dois, né, que o volume 2 seria da mesma grossura, mas não, ele é super fininho, tem 100 páginas. Aí eu pensei, eu vou ler os dois e vai ser isso, né? Vou acabar com essa série de uma vez, porque eu não estava aguentando mais a pressão que estava fazendo na minha cabeça, e resolvi ler o Conto dos Blights volume 1 e o Conto dos Blights volume 2. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que eles vão falar. Assim como no livro Crônicas de Avonlea e Crônicas de Avonlea volume 2, a gente vai ter contos. Contos curtos, contos rápidos de serem lidos e contos um pouco bem a vibe, né, que a Lucy Maud Montgomery gosta tanto de escrever. Com descrição de cenário, com descrição de roupa, de comida, os personagens sempre muito alegres, nem um pouco de tragédia dentro dos livros. E foi praticamente assim que foi a leitura toda de Conto dos Blights, tá, gente? O livro tem uma diagramação super excelente, né? Eu ia dizer super boa, mas eu confundi. Uma diagramação super boa, super incrível, super excelente. Os contos, eles são rapidíssimos de serem lidos. Aqui, alguns contos do primeiro livro, a gente vai ter Alguns Tolos e um Santo, Louca de Amor, Penélope põe suas teorias à prova, Retaliação, A Criança Tolhida, Missão Fracassada, Reconciliação, O Faz de Conta dos Gêmeos. Cara, a gente vai ter muitos e muitos contos, tá? E eu gostei demais desse livro aqui, demais. O primeiro conto, gente, vocês não têm ideia, ele é um conto que mistura terror com uma pitada de humor sarcástico. Bom, o conto começa com o Gilbert Blythe, né, que é o médico, o marido da Anne, inclusive, ele indo para uma casa que dizem ser mal assombrada e dizem que uma mulher de branco aparece todas as noites naquela casa. Ele fica um pouco cético disso, né, porque, enfim, ele é da medicina e da ciência, ele não acredita muito em sobrenatural, só que o livro começa a mostrar pra gente que tem algo sobrenatural na casa sim, porque passos são ouvidos no segundo andar, na casa de madeira. Uma voz de uma mulher é ouvida durante a noite, todas as meia-noites. O Gilbert, inclusive, ele olha pela janela e ele vê essa mulher de branco parada, né? Eu vou mostrar um pouquinho mais perto pra vocês. Ele vê essa mulher de branco parada na varanda da casa. O sino da igreja perto da casa, quando a mulher grita, ao mesmo tempo o sino toca. Então é uma coisa bem assustadora, bem sobrenatural. Mas no final se descobre que essa mulher, na verdade, ela era uma mulher que ia se casar, se não me engano, e ela não se casou. E ela acaba voltando naquela casa pra assustar os hóspedes, né? Porque foi ali naquela casa que o casamento dela deu praticamente todo errado. Então ele é um livro muito bom. O conto é muito bom. Esse primeiro conto é o meu favorito, sem dúvida nenhuma. E todos os outros contos são bons, tá? O segundo livro, que é Conto dos Blights, volume 2, a gente vai ter a mesma pegada de contos, sem esse sobrenatural, óbvio, mas a mesma pegada, em um livro muito mais fino. A diagramação é a mesma, praticamente, os capítulos não. Os contos têm a mesma quantidade de páginas, tá? Eles são 8 páginas, 10 páginas por conto. Aqui a gente vai ter Cuidado, Irmão, Lá Vem a Noiva, Uma Mulher Comum e A Estrada para o Passado. O meu favorito desse daqui, né, por coincidência, nesse aqui foi o primeiro e nesse aqui foi o último, que é Estrada pelo Passado. Aqui a gente vai acompanhar uma jovem que eu esqueci o nome dela, tá? Olha como é que pode, né? Li o conto e já esqueci. Deixa eu ver se encontro o nome dela aqui pra vocês. Pronto, já achei o nome dela. O nome dela é Suzette, tá? Guardem esse nome. A Suzette, nesse último conto aqui, ela vai estar noiva de um cara chamado Harvey Brooks, tá? E ela não tá nem um pouco afim de se casar com ele, ela não gosta dele, ela acha ele feio, ele não é nada interessante. E ela decide pegar o carro dela em pleno ano de 1800 não, perdão, 1924, para dar uma volta por aí e ir até uma casa que, quando ela era criança, ela brincava muito. Ela então vai até essa casa, ela tá praticamente desabitada, né, não tem ninguém morando dentro da casa. E ela entra lá pra fazer meio que uma varredura, né? Ela quer se lembrar do passado dela, quando ela era feliz, quando ela era criança, antes de se casar com um homem que ela não tem o menor interesse, mas vai se casar porque, né? Como é que é? Porque convém a ele e convém a ela se casar, né? Obviamente por causa disso. Então ela entra nessa casa e ela encontra um dos melhores amigos da infância dela. Ou nem tão melhor amigo assim, já que ela odiava ele quando eles eram crianças. Eles começam a conversar, começam a falar sobre há, sei lá, 15 anos atrás, quando eles eram amigos e brincavam juntos.
e ela começa a demonstrar um certo carinho e admiração por ele. Só que o que ela não consegue esquecer é que quando eles eram pequenos, ele meio que maltratou um filhote de gato. Se eu não me engano, ele pegou o gato e atirou o gato para cima de uma árvore ou chutou o bicho para longe. Eu não sei, ele fez uma maldade muito feia assim com um filhotinho de gato. E ela não consegue se esquecer disso e fica totalmente apavorada pensando, cara, eu tô me apaixonando por um homem que quando eu era criança maltratava filhotes de animais. E ela começa a ficar um pouco desesperada e tentando sair das investidas que ele dá contra ela. Até que uma hora eles estão praticamente ali sentados, fazendo um piquenique, e um esquilo se aproxima dele. O esquilo sobe na mão dele e começa, tipo, fazer carinho no cara, sabe? E ela fica muito chocada com aquilo porque, tipo, ele maltratou um filhote de bicho. Todos os bichos tinham medo dele quando ele era criança. O que de errado aconteceu? E ela começa a desconfiar que ele não é quem ela pensava que ele era. No final do conto, ela descobre que ela estava certa, aquele cara não é o enfim, eu não lembro o nome dele. Não é o cara não é a criança que fazia mal para os animais, e sim um primo distante dele que é muito parecido com ele. Que inclusive o nome desse personagem é Jerry, ou Jerry, né? Lá na série da N com E, a gente tem o Jerry, ou Jerry, não sei, que é o francês lá que ajuda a Marilla e o Matthew lá na fazenda, quando a N é adotada, enfim. E aqui ele só vai aparecer nesse último conto desse livro aqui. Na verdade, ele aparece quando eles são crianças, lá no livro Vale do Arco-Íris, o 7º livro da série, tá? Mas vai retornar só aqui no último conto do último livro da série de N. Cara, esse livro aqui me fez derramar lágrimas nesse último conto, porque ele mostra pra gente a ação do tempo, como eu geralmente falo pra vocês aqui nos vídeos, né? Ah, hoje a gente já tá no último vídeo de setembro, olha como o tempo passa rápido. E aqui ele mostra pra gente realmente a ação do tempo, que ela é muito poderosa. Tipo, a gente viu os personagens, o Jerry, criança, lá no Vale do Arco-Íris. Ele tinha 7 anos. Aqui ele já tem o quê? Uns 28? Passaram-se 21 anos, sabe? Desde aquele livro até esse. Isso é incrível. Eu adoro quando os livros fazem isso com a gente. Conseguem fazer a gente pensar na ação do tempo, na ação das consequências, da distância. Super emocionante e eu gostei muito. A nota final que eu dou, então, para cada um desses livros aqui vai ser a mesma, é 4 estrelas e meia. Eu vou deixar aqui embaixo, bem no meio para vocês, tá? 4 estrelas e meia, então, para Contos dos Blights volume 1 e Conto dos Blights volume 2. Depois de ler esses dois livrinhos super emocionantes e super impactantes que vão fazer falta, com certeza, na minha vida, eu li um livro de assassinato. Se é assassinato, se é um livro que eu gostei, não poderia ser, né, outra coisa além de Agatha Christie. Hora Zero, da Rainha do Crime. Esse livro aqui foi publicado originalmente em 1944, tá? Ele é o livro número 41 da autora, o 41º romance policial da Agatha Christie. Ele é um mistério da Rainha do Crime. Ou seja, vocês sabem, né? Opa, não tô mostrando. Vocês sabem que não vamos ter nem Hercule Poirot, nem Miss Marple, e nem Tommy, nem Tuppence no livro. A gente vai ter um detetive aleatório, ou o personagem principal aqui, que é o Inspetor Battle. O Inspetor Battle, ele é um homem, né, um inspetor da polícia da Scotland Yard, que ele já participou de 2 outros livrinhos que eu li, pelo que eu lembre. É O Homem do Terno Marrom, que eu li há uns 3 meses atrás, e É Fácil Matar, que eu li o ano passado. É Fácil Matar é um livro tão bom, mas tão bom, que a gente acompanha o ponto de vista do serial killer praticamente do livro, né? E aqui em Hora Zero a gente tem uma narrativa um pouco parecida com isso do É Fácil Matar. Porque aqui a gente vai acompanhar o assassino meio que escrevendo cartas, tá? Então o livro ele vai ter várias e várias cartas, como se elas tivessem sido escritas por uma pessoa que a gente não sabe quem é, mas que na verdade pode ser, na verdade, o assassino do livro. Aqui também, na parte de trás, a gente vai ter a sinopse dele, que vai entregar pra gente um assassinato aleatório no meio do livro. Isso é uma coisa que eu fiquei bem surpreso, porque geralmente não acontece, né? Geralmente, quando eles escrevem a sinopse, eles colocam a sinopse com um assassinato que acontece no início do livro, não um aleatório que acontece no meio. Isso me deixou bem chocado e bem surpreso durante a leitura, porque eu pensei, cara, a primeira pessoa que morreu não é a que tá escrito aqui atrás do livro. E eu fiquei assim, tipo, então vai ter outro assassinato. E realmente teve. Tem 2 assassinatos, ou mais, né? Se vocês quiserem saber, leiam, tá? Mas a narrativa vai girar em torno desse assassino que escreve cartas e também de um homem que ele vai praticamente ali para uma mansão de luxo, passar umas férias, uma temporada de férias, ou para uma festa, eu não lembro, com a mulher atual dele, né? A esposa atual dele. E nessa casa vai estar quem? A ex-esposa, né? A ex-mulher dele também. Então vai ficar aquele clima bem chato, aquele clima bem, tipo,
constrangedor, sabe? Das duas mulheres, das duas, da ex e da esposa, no caso, e o homem no meio. E a gente vai começar a desconfiar um pouquinho mais sobre esse trisal. Eu vou chamar de trisal, mas vocês sabem que é ex-homem, né? E a mulher atual. Vai começar a acompanhar um pouquinho e desconfiar desse trisal, que eles têm alguma coisa a ver com esse assassino que tá escrevendo cartas. Esse taco de tênis, é tênis, né? Esse taco de tênis, ele tem uma importância muito grande na história, porque, se eu não me engano, o assassinato acontece quando alguém toma uma porrada com um taco de tênis na cabeça, tá? Então, taco de tênis não, com essa raquete de tênis. Meu Deus, taco de tênis, né? Minha cabeça tá ótima, né? Deu pra ver. A resolução do crime desse livro aqui é simplesmente impecável e inimaginável. Eu nunca que eu ia conseguir imaginar. Eu tentei de todas as formas traçar o perfil do criminoso, traçar como que ia acontecer a resolução, mas eu não consegui, tá? Foi uma sacada de mestre da Agatha Christie. Ela conseguiu esconder todos os detalhes, ocultar todos os detalhes durante o livro, para chegar no final e eu ser surpreendido. Graças a Deus que eu fui, que eu não acertei, porque eu gosto tão mais de ser surpreendido com a revelação final do que simplesmente acertar no meio da história. Também gosto de acertar, mas prefiro ser surpreendido, tá? Outra coisa muito legal desse livro aqui é que ele tem a menção ao Hercule Poirot durante várias e várias vezes. O Inspetor Battle, ele trabalhou com o Hercule Poirot no livro É Fácil Matar. Então, ele menciona, né, sobre os assassinatos daquela cidade mística, que era a cidade de É Fácil Matar. Ele menciona os métodos que o Poirot usa para solucionar os casos. Ele até usa alguns métodos parecidos com o Poirot para solucionar e para chegar no final, né, do mistério, para chegar ao fim do mistério. Então, o Poirot ele é muito citado nessa história aqui, mas ele não faz nenhuma aparição. Ele é só mencionado pelo Battle. A nota final que eu dou para o livro Hora Zero, de Agatha Christie, publicado em 1944, é como o último algarismo desse ano, né? 4 estrelas mais uma vez. Quase favoritei, mas faltou um pouquinho para mim favoritar ele. Star Wars, o Código dos Caçadores de Recompensas, foi a leitura que eu fiz logo depois de ter terminado Hora Zero. Para quem assistiu o vídeo quando esse livro aqui chegou em minhas mãos, né, viu que eu falei que eu já tinha lido, bem entre aspas, né, no meu 7º ano do ensino fundamental. Na escola que eu estudava, tinha uma biblioteca um pouco pequena, mas que tinha alguns livros bem interessantes. Só que, gente, naquela época eu tinha asco por livros, eu odiava ler. E eu gostava muito de Star Wars. Então, quando eu dei de cara com essa coleção, né, que tinham mais uns 3 ou 4 livros dessa coleção aqui, capa dura, lá na biblioteca, eu fui retirando um por semana praticamente, mas eu não lia. Eu fazia o impensável, o que todo leitor vagabundo faz. Eu folheava o livro, lendo apenas os títulos e vendo as imagens. Pois é, quem diria, né? Eu era um baita de um vagabundo como leitor e hoje eu tô lendo 8 livros extras por mês. Vai entender o que se passa na cabeça, né? Isso se chama evolução humana, graças a Deus aconteceu comigo. Então, como você deve imaginar, o livro ele é cheio de figuras e cheio de ilustrações, tá? Literalmente em cada página tem uma ilustração. Ó, uma página aleatória, aí vamos passar. Ele tem mais ilustrações. Aí a gente passa, tem mais ilustrações. E assim vai indo. O livro todo praticamente é cheio. Ó, ele é repleto de ilustrações, de imagens, de desenhos. Ele tem também, como é que eu posso dizer, Tá vendo aqui que ele tá escrito por cima, meio que por cima? Eu não sei o que tá escrito porque a câmera pra mim tá virada, pra vocês tá certinho, mas pra mim tá ao contrário, tá? Tá escrito: agora os droids estão nos chamando de ignorantes, Bossk, tá? Isso é praticamente como se fosse um livro universal que estivesse dentro da galáxia de Star Wars. Então, outros caçadores de recompensas retiraram esse livro em alguma biblioteca, né, ou foram passados adiante, e foram lendo e fazendo suas próprias anotações em cima do livro. Cara, isso deu uma dinâmica totalmente diferente para a história e foi muito interessante ver os personagens do próprio Star Wars, né, do próprio universo Star Wars, que leram esse livro aqui e anotaram por cima. Então tem, às vezes, um que fala alguma coisa e o outro vai lá e responde. Ó, tipo aqui, ó. Um personagem, deixa eu ver quem é. O Greedo, eu vou estar deixando a imagem dele aqui para vocês verem de quem eu tô falando, tá? O Greedo foi lá e falou alguma coisa, e o Bossk leu depois e retrucou em cima dele. Isso é muito engraçado, isso é muito divertido, deu uma experiência muito diferenciada para a leitura, tá? Por eu já ter lido o livro quando eu era criança, né, quando eu era mais jovem, adolescente, eu meio que lembrava de algumas coisas por causa das imagens. Então eu já sabia o que ia ter nesse livro aqui. Mas quando eu reli ele, né, esse ano, esse mês, essa semana, não, mentira, não foi essa semana, mas quando eu reli ele,
Foi muito boa a experiência igualmente. Foi como se eu nunca tivesse lido esse livro aqui, nunca tivesse visto as imagens dele. Então eu gostei demais desse livro e ele é um livro, assim, ó, que todo fã da galáxia muito, muito distante deve ler com certeza. A nota final que eu dou pra ele é 4 estrelas, mais uma vez. Esse vídeo tá cheio de 4 estrelas. O sexto livro que eu li no mês de setembro foi A Abadia de Northanger, da autora Jane Austen. Olhem essa perfeição dessa capa. Gente, essa capa literalmente remete tudo o que acontece dentro do livro, tá? A gente tem aqui a personagem lendo, ela parece estar um pouco triste, um pouco chateada. A gente tem a abadia de Northanger ali atrás, né? A gente tem a chave, que é muito importante para a história. A gente tem esse castiçal, né, com essa vela sendo apagada, um homem de preto segurando uma faca. A gente tem também aqui atrás, parece que é uma janela. A gente tem o galho da árvore. Gente, esse livro aqui, ele é perfeito, tá? Ele foi quase uns 5 estrelas. Depois vocês vão ver a nota final que eu dei pra ele. Mas o que que vai falar pra gente a Abadia de Northanger, dessa autora tão famosa, a Jane Austen, tá? Eu tava com ideia de ler, primeiro de tudo, né? Antes de ter outros livros da Jane Austen, eu queria muito ler Orgulho e Preconceito. Eu até cogitei pegar ele na estante, né, pra ler. Só que eu pensei, cara, eu acho que eu vou começar com um livro mais curtinho da autora. Vai que eu não gosto de Orgulho e Preconceito. Seria muito difícil, né? Mas vai que eu não goste. Então eu vou começar com um livro curto, até pra mim conseguir ler outros livros durante o mês, né? Porque faltava ali alguns dias, faltavam 12 dias, se não me engano, pra terminar o mês, quando eu peguei esse livro aqui pra ler. E eu não me decepcionei, eu não fiquei nem um pouco arrependido, porque essa leitura é simplesmente fantástica. Aqui a gente vai ter a personagem principal chamada de Catherine. A Catherine, ela mora em um vilarejo, né? Há um vilarejo ali, não, mentira. Aquela música da Marisa Monte. Tem um vilarejo e a Catherine, ela mora nesse vilarejo, que é muito afastado de todas as outras vilas e cidades que tem ali por aquele estado, né? Por aquela região. Então ela é uma menina muito sozinha. E aonde que ela busca essa parceria, né? Ela busca nos livros. Só que a Catherine, ela não gosta de ler livros de romance. Ela prefere muito mais os góticos, clássicos góticos, né? Então ela lê Edgar Allan Poe, ela lê um livro aqui que chama Udolph, se não me engano, Os Mistérios de Udolph. Ela lê contos sobrenaturais sobre fantasmas, vampiros, lobisomens, demônios. E ela é essa menina, tá? Ela é diferente das outras garotas. Ela gosta de ler terror ao invés de romance, né? E um dia a Catherine, ela vai ser convidada para ir para uma festa e passado uns 3 meses ali nessa festa. Ela vai, não é verdade, não é uma festa, né? É uma cidade afastada que tem bailes frequentes, tá? Pensem assim. A Catherine então pede permissão para a mãe dela, que é uma pessoa super compreensiva. O pai dela também é muito compreensivo. Ela tem alguns irmãos, né? Aquela clássica família de livros de romance de época. E os pais e os irmãos permitem que Catherine vá. Ela já tem 17 anos, ela consegue se cuidar sozinha, né? 17 anos. Ela vai então para essa cidade vizinha para participar desses bailes. Só que o que acontece é que a Catherine não tem amigos e nem amigas. Então ela fica sozinha durante o baile todo, praticamente, com a senhora Morland, né? Que foi a senhora que convidou ela para ir para essa cidade vizinha. Durante o baile, a Catherine acaba conhecendo a Isabella. A Isabella é igual a ela, igual a Catherine. Ela gosta de ler romances góticos, livros de terror, mistério e suspense, e elas se dão muito bem logo no início. O livro, então, ele vai percorrendo, né, por essas partes desses bailes. Ele vai ter descrição de vestidos, ele vai ter descrição de pessoas, de comida, assim como os livros da Anne de Green Gables, né, da Lucy Maud Montgomery. Ele vai ter todas essas descrições fantásticas que eu adoro em livros de romance de época. E então vai chegar o momento que a Catherine, ela vai ser convidada a passar uma temporada, tipo, alguns dias, na abadia de Northanger, já que ela gosta muito de ler sobre esse tema do sobrenatural, né? A abadia de Northanger é praticamente um lugar que seria, né, como é que eu posso dizer, regido por freiras, só que tem muitas histórias que aquele lugar é assombrado e amaldiçoado. A Catherine, então, vai para a abadia de Northanger e começa a passar um tempinho lá. E é aí que as coisas começam a desandar. Durante a noite, a Catherine, então... Deixa eu me ajeitar que minhas costas estão doendo. A Catherine, então, ela começa a dormir, né? A ficar um pouquinho de tempo lá nessa abadia. E começa a ouvir barulhos de arranhões nas paredes. Ela tem certeza que durante a noite, todas as noites que ela está dormindo ali, ela olha pela janela e ela vê um homem de preto segurando uma faca.
Chega uma hora que ela decide assim: então, eu vou sair do meu quarto e eu vou investigar isso, porque nos meus livros que eu leio sempre dá certo quando a mocinha vai investigar. Então ela pega uma vela e vai, né, até o local onde ela ouviu esses barulhos para investigar o que está acontecendo. Ela acha uma carta com uma chave. E ela começa a ler essa carta segurando o castiçal da vela, né, que ela tá ali na mão. E simplesmente o pavio da vela acaba e ela fica na completa escuridão no meio da noite no castelo, né, na abadia. E ela passa a noite inteira sem saber o que está escrito na carta. No outro dia, ela lê a carta e ela vê que aquela chave abre um baú. Então, ela vai lá de fuxiqueira e abre aquele baú e descobre que tem várias coisas antigas, vários livros sobre terror, sobre mistério, suspense, sobre romance dentro daquele baú. E é aí que ela conhece o nosso, né, mocinho da história, que é o protagonista ali, o par romântico da Catherine. Bom, basicamente é isso o livro, tá, gente? Então ele vai ter essa parte do baile, dos festejos, ela vai ter a parte da abadia, vai ter a parte que a Catherine conhece ali, o homem da vida dela, que, se não me engano, é o Henry Tilney. Henry Tilney, eu acho que é isso, tá? Eu não me lembro o nome dele agora, eu sou péssimo pra guardar nome de personagem. Ela conhece o Henry Tilney, que é o cara que, né, vai ser o par romântico dela. Só que o que acontece nesse livro aqui é que as coisas se desenrolam muito rápido, tá? Eu não sei se a Jane Austen vai fazer isso durante todos os outros livros que ela escrever, porque eu só li esse, né? Apesar daquele lá, Juvenilia, que eu li no mês de fevereiro ou janeiro. Eu acho que foi em janeiro. Eu não sei se ela vai repetir isso nos outros livros, mas eu achei que o final desse livro foi muito rápido, foi muito corrido. Então tem toda uma problematização durante o livro todo da Catherine não se encaixar, dela não ter um par romântico, e chega no final e ela se casa com um homem. É simplesmente isso que acontece, tá? Então, por conta disso, por conta desse final que foi abruptamente rápido, a nota final que eu dou pra Abadia de Northanger, apesar de ter amado demais, é 4 estrelas e meia. Pois é, faltou só isso aqui, ó. Faltou só uma explicaçãozinha pra mim dar os 5 estrelas que esse livro com certeza merecia. O penúltimo livro que eu li no mês de setembro, né, o livro extra, foi O Palhaço no Milharal 2, do autor Adam Cesare. O Palhaço no Milharal 2, subtitulado Frendo Vive, é a continuação, né, uma sequência direta do primeiro volume que chama O Palhaço no Milharal, tá? Esse livro aqui eu li o ano passado. Eu posso deixar para vocês o link do vídeo que eu resenhei ele aqui na descrição do vídeo, tá? Vou deixar com certeza para vocês verem, para vocês entenderem um pouco mais sobre o que vai falar O Palhaço no Milharal, para vocês compreenderem o que eu tô falando sobre esse livrinho aqui, tá? Não vou entrar em muitos detalhes sobre esse, porque tem mais um livro para falar ainda para vocês. Bom, em Palhaço no Milharal 2, Frendo Vive, a gente vai continuar acompanhando a Queen, que está numa faculdade nova, né? Foi estudar em outra cidade e saiu de Kettle Springs, a cidade dos assassinatos originais. A Queen, então, ela tá numa faculdade, e o Rust e o Cole, que são um casal gay do livro, né? Eles continuam na cidade dos assassinatos. A Queen, ela participa de uma festa de Halloween e ela é perseguida por uma pessoa vestindo novamente a fantasia do palhaço Frendo. Ela chama, então, o Rust e o Cole para voltar, né, para ir para aquela cidade que ela tá fazendo a faculdade, para auxiliar ela nessa nova onda de assassinatos que tá acontecendo na cidade que ela tá. Só que o que eles não esperam é que na cidade, né, de Kettle Springs, na cidade do livro número 1, os assassinatos começam a reacontecer de novo. O livro, ele é todo cheio de intriga, ele é todo cheio de mistério, de segredo, de assassinato, de gore, de, nossa, muito sangue para todos os lados, assim como o primeiro volume, tá, gente? E o ponto forte dessa história aqui é os novos personagens, né? Os personagens legados que são inseridos aqui na história. Então a gente vai ter de volta o Glenn Maybrook, a gente vai ter de volta uma das policiais do livro número 1. A gente vai ter novos personagens também, né? Servindo de bucho de canhão pra morrer nesse livro aqui. Esse livro tem uma cena muito impactante de um sacrifício que acontece no meio do milharal. Eu fiquei simplesmente em choque e horrorizado com esse sacrifício que acontece, tá? Eu não vou dizer de quem é que sacrifica, mas é um personagem importante para a história. E aqui também a gente teve uma bela jogada de mestre do Adam Cesare, né? Eu tinha o Cole e o Rust como um casal que eu gostaria de ser igual a eles. Só que eu descobri aqui que o Cole, ele é infiel. Ele meio que trai o Rust durante esse livro aqui, né? Do Palhaço Milharal Frendo Vive. Eu fiquei muito chocado e pensando, cara, Cole, deixa ele, acaba com ele, né? Termina com ele, né? Mas as coisas não são bem assim. E tem mais coisa envolvida, além de uma traição momentânea que acontece no livro, tá?
A nota final que eu dou pra Frendo Vive, Palhaço no Milharal 2 é 4 estrelas. Acho que foi inclusive a mesma nota que eu dei pro Palhaço no Milharal 1, tá? Essa série aqui, ela vai ter uma continuação. A Alta Novel, ela publicou o volume 1 e o volume 2, tá? Aqui o selo da editora. E o autor já escreveu o número 3, o livro 3, e ele não foi traduzido ainda. Se não me engano, vai se chamar Church of Frendle, que é a igreja de Frendo, né? Mas eu tô super ansioso para o livro ser lançado e eu já vou comprar para ver, né, para ler o livro. Esse primeiro livro aqui teve adaptação recentemente. O filme tá muito bom, muito fiel, e eu tô aguardando a adaptação desse daqui, hein? Ó, indico demais essa série aqui. E agora, para fechar o vídeo com chave de ouro, nós temos aqui uma continuação ou terceiro volume de uma série com 7 livros, que, gente, se tornou o meu favorito da série até o momento. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, nessa edição belíssima da editora Rocco, né? Ele é capa dura. Esse roxo, ele é magnífico, ele brilha assim. Se tu olhar assim de perto, de longe, ele simplesmente brilha. Ele é um livro muito lindo, ele é muito lindo, vocês não têm ideia. Ele reflete assim, ó, a parte de trás dele também, aqui do ladinho também. A única coisa que me entristece um pouco é a diagramação desse livro, né, gente? Sinceramente, olha isso aqui. Tem o quê? Tem 80 linhas dentro dessa página? Eu já falei pra vocês quando esse livro aqui chegou aqui em casa, né? Ele tem muitas falas, não, ele tem muitas linhas dentro da página. E isso dificulta um pouco a leitura, né? Vamos comparar com o livro anterior que eu mostrei pra vocês, tá? O Palhaço no Milharal 2. Olhem aqui, tá? A diagramação enorme. E olhem essa diagramação aqui. Opa! A página meio que deu uma viradinha, peraí. Ó. Olha o tamanho dessa diagramação e olha o tamanho dessa. É minúsculo. Harry Potter é minúsculo. Eu não sei o que a Rocco tem pra fazer essa diagramação tão pequena, né? Mas isso não me atrapalhou muito. Eu só demorei muito mais pra ler, porque a diagramação é menor. Mas o livro foi tão bom que a nota final que eu dei pra ele foi a nota máxima do Scooby, né? 5 estrelas. Já deixando de antemão aqui pra vocês. O Prisioneiro de Azkaban, então, ele é o terceiro volume do Harry Potter. Eu acho que todo mundo sabe o que é Harry Potter, não preciso explicar pra vocês aqui. Mas eu vou dizer algumas coisas que acontecem nesse livrinho aqui. Aqui a gente vai começar com o Harry estudando, né, fazendo lição de casa que os professores deixaram desde a Câmara Secreta, né, que é o segundo livro. Ele vai ter a presença da Tia Guida, que é uma personagem FDP para KRL, né, para não dizer palavrões aqui para vocês. Ela maltrata o Harry, ela chama a mãe do Harry de cadela, ela chama o pai do Harry de vagabundo, e o Harry dá uma bela lição nela e faz ela sair voando por aí que nem um balão, né? Logo depois o Harry ele dá de cara com o Noite Bus ambulante ou Noite Bus andante, eu não lembro, acho que é Noite Bus andante, né? Que ele é um ônibus que transporta os bruxos praticamente ali no mundo dos trouxas, tá? Essa cena é muito engraçada e é muito divertida de se ler. Depois o Harry ele vai para Hogwarts, né? Tem ali a parte dos dementadores, que são as criaturas que sugam a felicidade da pessoa, e os prisioneiros, né? Os prisioneiros não, e os guardas dos prisioneiros de Azkaban. O Harry descobre quem é o Sirius Black. Depois a gente tem ali o professor Raymond Lupin, que na verdade ele é um licantropo, né? Um lobisomem. Eu acho que isso não é nenhum spoiler pra vocês, porque todo mundo sabe o que acontece no Prisioneiro de Azkaban, né? Não é à toa que esse livro aqui é o favorito da galera que gosta de Harry Potter. E se tornou o meu favorito também. Gente, esse livro aqui ele é fantástico. Pra quem gosta do filme Prisioneiro de Azkaban, leia o livro. Ele é 1 milhão de vezes melhor. Ele tem muitos mais descrições sobre os personagens, sobre os acontecimentos, sobre as cenas. A parte da roda, né, do vira-tempo da Hermione. Cara, é fantástico, fantástico. O Harry descobrindo que o Sirius é tio dele. A cena do lobisomem. A cena do pai do Harry, né, pra quem sabe o que eu tô falando, é maravilhoso. Maravilhoso. E não é à toa que a nota final que eu dou pra Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban é 5 estrelas com um coraçãozinho favoritado. Bom, galera, o vídeo foi esse. Meu Deus do céu, eu tô abismado. Deu 50 minutos de vídeo bruto. 50 minutos. Vamos ver quanto isso vai se transformar, tá? Vicente do Futuro vai com Deus, tá?
Então o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabem o que fazer, deixe seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem ligados que logo mais vai sair o vídeo da TBR do mês de outubro, com 2 livrinhos de terror que eu escolhi para o mês de outubro ficar melhor ainda, tá? Vou tentar ler o máximo de livros de terror que eu conseguir em outubro, né? Vou variar um pouquinho o gênero, posso variar, mas vou focar mais no terror, porque eu tenho muitos aqui na estante para ler ainda, tá? Tenho Halloween, tenho Frankenstein, tenho Sexta-feira 13. Eu posso fazer uma maratona lendo esses livros. O que vocês acham? Ó, mais uma ideia de vídeo extra para vocês. Maratona lendo livros de terror. O que vocês acham, né, pro Halloween? Eu acho que eu vou fazer a maratona só lendo o Halloween mesmo, que é literalmente o livro do mês do Halloween, né? Vocês entenderam. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Fiquem ligados que vai sair o vídeo da TBR, vai sair resenha da TBR mais futuramente. Vai sair também o vídeo dos bastidores, que eu já deixei para vocês a sugestão aqui nos posts do YouTube. É isso, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.